ele pode encostar na normal? Não pode, tá certo? Então ele vai se aproximar, se aproximar, se aproximar, se aproximar, mas não vai encostar. É como o casamento, só pode encostar depois do casamento, antes não pode encostar. Então, professor, quer dizer que não tem nenhuma situação em que o raio de luz, ele toque a normal? Tem sim, tem uma situação que ele pode tocar a normal. A única situação que o raio de luz, ao passar de um meio A para o meio B, vem a tocar a normal, é quando esse raio de luz já vier tocando a normal desde o meio A. Então, se ele já vem tocando, ele vai continuar tocando. Isso quer dizer o que, Ronaldo? Isso quer dizer que se um raio de luz passa através da normal e muda para um meio B, o que é que você vai ter? Ele não vai sofrer desvio, ele continua tocando a normal. Isso aí foi a regrazinha do amor, claro, uma metáforazinha para comparar com o dia a dia, para que você não esqueça, você, fera hipócrita, com certeza está preparado. Bom, vamos aqui, a alternativa é, tem que ser essa falsa, então vamos lá. O índice de refração de um meio é diretamente proporcional à velocidade de propagação deste meio. O que, professor? O índice de refração de um meio é diretamente proporcional à velocidade de propagação desse meio. Vamos ter cuidado agora, tá certo? Vamos entender o que é índice de refração e vamos ver por que isso é falso. Bom, o índice de refração é uma razão, é uma pequena divisão entre duas coisas. Uma é uma constante. Que constante é essa, professor? É a velocidade da luz no vácuo, tá certo? Professor, a velocidade na luz do vácuo é muito rápida? Claro. A velocidade da luz é a velocidade mais rápida do universo, tá certo? É um valor que só é possível para a própria luz. E o que seria esse V, Ronaldo? Acompanhe no monitor. O que seria esse V que está aparecendo aqui na tela? Esse V aqui, pessoal, é a velocidade da luz na substância que está sendo estudada. Então perceba a diferença. C é a velocidade da luz no vácuo, é uma constante, tá certo? Vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo, tá certo? E esse V aqui é a velocidade da luz na substância. Então, você dividiu pela constante, você dividiu a constante pela velocidade, você vai ter o chamado índice de refração. E aí vale alguns cuidados que você tem que ter. Quais são os cuidados? Primeiro, não existe índice de refração menor do que 1, tá certo? Então, se de repente aparece assim, em uma das alternativas, dizendo índice de refração menor que 1, já sabe, isso aí é falso. O menor índice de refração possível é 1, e ele aparece aonde, professor? Aparece no vácuo e, por aproximação, a maioria dos autores consideram que o índice de refração do ar também é 1, tá certo? Mas é uma aproximação. Acompanhe ele no monitor. Então, você teria C, velocidade da luz no vácuo, e V é o que, Ronaldo? Velocidade da luz no meio, na substância que você está estudando. Então, a questão falsa, a alternativa errada, seria letra E, certo? Então, bom, continuando aí nessa brincadeira de refração, que pode ter certeza estará na prova esse ano, tá certo? Então, acompanhe na tela mais uma questão de como é que pode aparecer uma questão com cálculo. Fala um pouquinho de teoria, mas vamos partir para fazer umas continhas aqui, suaves, para a gente entender como é que funciona. Então, acompanhe no monitor. Bom, a questão 2 trata do seguinte: numa lâmina de faces paralelas de índice de refração do vidro 1,5, imersa no ar, índice de refração igual a 1. Então perceba, índice de refração do vidro 1,5, índice de refração do ar, o menor possível 1, incide um raio de luz monocromático que forma um ângulo de incidência I igual a 60 graus. Então esse ângulozinho aqui, ó, I vale 60 graus, como ilustra a figura. Podemos afirmar que o seno do ângulo de refração R, quem é o seno de R? No vidro, e o ângulo emergente de saída da lâmina são respectivamente. Então ele está perguntando a você duas coisas: quem é o seno desse R, quem é o seno de refração, e quem é o ângulo emergente, o ângulo de saída. Então perceba, antes de começar o cálculo, perceba, o meio superior é A, o meio seguinte é o vidro, e o último meio novamente é A. E quando isso acontece, isso aí é chamado
lâmina de face paralela. Quando isso acontece, o que é que você tem? Que o ângulo de entrada, o ângulo de incidência, vai ser exatamente igual ao ângulo de saída, o ângulo de emergência. Então, aí já vai uma dica importante para você. Se ele pedir qual o ângulo de saída, não precisa fazer conta. Se o meio de cima é igual ao meio de baixo, então o ângulo I é igual ao ângulo E, no caso, comentado na questão, que teria valor de 60 graus. Mas vamos tentar descobrir como é o seno de R. Bom, vamos lá. Então, novamente, é a questão. Vamos trabalhar. Professor, o que é que eu vou ter que usar? Como eu havia comentado anteriormente, você vai ter que usar a segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes. Então, como é que é feita a conta? Você tem o índice de refração do A, que é o primeiro meio que está aparecendo, vezes o seno do ângulo de incidência, o ângulo I, igual ao meio seguinte, índice de refração do vidro, vezes o seno de R, que eu estou tentando descobrir quem é. Então, substituindo, o índice de refração do A é 1, o seno do ângulo de incidência é o seno de 60 graus, o índice de refração do vidro foi comentado na questão, 1,5, e eu estou querendo descobrir quem é o seno do ângulo de refração. Bom, continuando aqui, substituindo novamente, quem é o seno de 60, professor? Quem não lembra, raiz de 3 sobre 2 igual a 1,5 vezes o seno de R, que eu estou doido para descobrir quem é. Bom, e o processo final vai nos dar o seguinte. Esse 1,5 passa multiplicando 2. 1,5 vezes 2 é 3, todo mundo já sabe disso. Então, quem é o seno de R? Raiz de 3 sobre 3. Tá certo? E lembrando novamente, o ângulo de emergência, o ângulo de saída, 60 graus. Agora, cuidado. Olha para mim agora. Cuidado, cuidado, cuidado. Lembre-se que esse ângulo de emergência, esse ângulo de saída, ele só vai ser igual ao ângulo de entrada se, somente se, você tiver o meio de cima igual ao meio de baixo, tá certo? Então, se o meio de cima for igual ao meio de baixo, você tem, na verdade, um sanduíche formado por A, vidro e, novamente, A. Então, se o meio de cima é A e o de baixo é A, o ângulo de entrada, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de saída.